Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de técnica de redação e lembrando que nas aulas de técnica de redação nós trabalhamos as duas apostilas. Então, tanto a apostila número 2 quanto o caderno de técnica, que é aquela apostila de técnica, certo? Então, aqui em cima, ó, vocês têm a oficina de redação número 6. Então, o gênero textual que nós vamos trabalhar nessa oficina é o e-mail. Nos dias de hoje, nós estamos enviando muitos e-mails, né? E é a mamãe que precisa enviar o e-mail para o chefe, é o papai que envia um e-mail para alguém da empresa. Então, assim, nós estamos utilizando muito esse recurso. Mas antes um pouquinho de entrar na explicação do que é um e-mail, nós vamos trabalhar hoje a página 52 da apostila 2 e as páginas lá da apostila e as páginas 13 e 14 lá da apostila de técnica, tá? Mas antes da gente fazer essa explicação do e-mail, nós vamos voltar um pouquinho lá no texto que se chama A Escolinha do Mar. Vamos voltar com a Pro? Então, voltem aí vocês algumas páginas, assim como a Pro tá fazendo. Ops, chegamos. Então, aqui, ó, esse texto ele é muito importante. Por quê? Porque nós vamos fazer a atividade para a autora do texto. Então, a autora desse texto, ela se chama Ruth Rocha. Então, ela tem alguns textos, alguns livros publicados e algumas contações de história no YouTube que vocês podem entrar lá, acessar, que vocês vão ver que as histórias dela é muito rica tanto na compreensão que vocês conseguem com uma forma bem fácil entender o que ela está querendo passar, quanto na ludicidade, sabe? A voz dela é muito gostosa de se escutar. Então, essa história aqui é um trechinho de uma história de Ruth Rocha que se chama A Escolinha do Mar, certo? Eu vou sumir aqui um pouquinho da tela, porque se eu colocar mais para cima, vou ficar na frente do desenho, que é o que vocês gostam de ver. Se eu ficar embaixo, eu fico em cima das letras e eu não consigo ler, tá bom? Então, eu vou sumir só um pouquinho para que a gente possa fazer a leitura do texto. Então, vamos lá. A Escolinha do Mar. A escola da Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O Dr. Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção naquilo que come, não come minhoca com anzol dentro, nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando o nosso foguete ficar pronto, vamos à Terra. Os homens não vão à Lua? E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, a Estela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. Há a Lolita, a pequena Lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. E há o Siri Patola, que só sabe andar de lado e por isso nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o Dr. Camarão se distrai escrevendo na concha, Peixoto, peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros riem e riem. O Dr. Camarão se queixa. Estes meninos estão ficando muito marotos, fazem estripulias nas minhas barbas. Trecho de A Escolinha do Mar, de Ruth Rocha, São Paulo, editora Salamandra, 2009. Então, essa historinha é bem bonitinha e tem ela completinha lá no site da Ruth Rocha ou da editora Salamandra. Vocês conseguem baixar o livrinho aí para estar ouvindo a história inteira. Se vocês quiserem também, tem um áudio só da Ruth Rocha contando, que é bem gostoso da gente escutar.
E aí vocês vão fazer o que? Lá na apostila de técnica de redação, nas páginas 13 e 14, vocês vão enviar um e-mail para a Ruth Rocha. Nesse e-mail, vocês vão inventar lá em cima, no corpo desse e-mail, vocês vão inventar um endereço de e-mail, um assunto, e aí vocês vão enviar esse e-mail para a Ruth Rocha, certo? E vocês vão falar o que ele está pedindo aqui na oficina de redação número 3. Se você gostou da história, se você mudaria alguma coisa, qual foi o seu personagem favorito, se você conhece outros livros da Ruth Rocha. Então, tudo que você mais gostou nesse pequeno trecho da escola que a Pro leu agora, da história que a Pro leu agora, vocês vão escrever para a Ruth Rocha, certo? Aí, escreveu lá na apostila de técnica de redação, lindo e maravilhoso, o que vocês vão fazer? Enviar por e-mail para a professora. Então, aí vocês vão exercitar como é que se envia um e-mail. Então, é muito importante que vocês peçam aí o auxílio dos pais de vocês para que vocês me enviem. Mas todo mundo sabe o que é um e-mail? Vocês sabem o que é um e-mail? Então, vamos lá, a Pro vai explicar para vocês. O e-mail, ele é um sistema eletrônico de comunicação. Então, ele é baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas através de computadores pela internet. Basicamente, existem dois tipos de e-mail, o POP3 e o web e-mail, tá? Então, esses dois tipos de e-mail, nós não precisamos estudá-los agora. Então, o importante é que vocês saibam que o e-mail, ele é um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas, que é o que vocês vão fazer. Depois que vocês fizerem a atividade lá na apostila de técnica de redação, vocês vão escanear a tela no celular da mamãe ou do papai, e aí vocês vão enviar para mim por e-mail. E quando vocês forem fazer esse envio, pede para o papai mostrar aonde que ele vai colocar o endereço dele de e-mail, que é lá, por exemplo, o e-mail da Pro, Liliane Teixeira funde1@outlook.com. Esse é o meu endereço de e-mail. Então, você pergunta, papai, qual que é o seu endereço de e-mail? Aonde que você vai colocar o endereço de e-mail? Mamãe, aonde que nós vamos colocar o assunto? Mamãe, aonde que eu vou apertar para enviar esse e-mail para esse sistema que é muito interessante, chega lá do outro lado a mensagem para a professora, certo? E aí depois nós vamos conversar e vocês vão me contar o que vocês acharam dessa nova experiência.